2, 3. Opa, bem-vindos! Vamos aprender hoje sobre numeral, classe de palavra variável, isto é, tem alteração, tanto em gênero quanto em plural ou singular. Bem simples essa matéria, não tem complicação nenhuma. O numeral se subdivide em 4 categorias. A primeira categoria que nós temos são os cardinais. Ou seja, são aqueles números que a gente aprende desde pequenininho, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa que eu também tenho por extenso deles, né? 1, 2 e assim vai. Porque os números, eles são infinitos. Logo, eu vou ter os ordinais. Quando eu falo em ordinais, dá ideia de quê? Dá ideia de ordem, posicionamento, né? Então, sempre que eu quiser me referir ao posicionamento de algo, a uma ordenância, eu vou usar a categoria ordinal, que vai ser primeiro, segundo, terceiro e assim infinitamente também. Logo, eu tenho os fracionários, que dá ideia de quê? De fração. Dê-me meio pedaço de pizza. Meio é o quê? É 1/2, né? Então, sempre que for fracionário, é nesse sentido, certo? 1/3, 2/2 e assim sucessivamente. E nós temos os multiplicativos, né? Multiplicativos, que eles vão trazer a ideia do quê? De uma multiplicação. Dê-me um triplo de laranja. E assim sucessivamente, tá bom? O por extenso desses números não tem muita complicação, exceto os números ordinais, porque a escrita deles é um pouco complicada. Mas como que a gente aprende o por extenso dos números? Leitura. Prática, não tem outra forma de escrever. Não adianta você querer saber escrever o por extenso dos números se você não faz leitura, se você não pratica, não tem outro jeito, tá bom? Agora eu quero a atenção dos senhores para uma coisa muito importante: o emprego dos números cardinais e ordinais em substantivos, leis e artigos. Isso mesmo, vocês aí que vão ser futuros advogados, precisam saber como fazer a escrita e a por leitura do numeral em artigos e leis, né? Para não dar aquela gafe no português. Outra coisa, né? Não só quem vai estudar direito, mas todos nós. Então, uma regrinha que eu tenho é a questão do uso quando é ordinal e quando é cardinal. Isso aqui tem que decorar, tá bom? Não tem outra forma. Sempre que o número vir após o substantivo e ele seja do 1 ao 10, após o substantivo, eu vou lê-lo como se ele fosse ordinal. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Papa, João, Paulo, nono. Onde está o meu substantivo? Aqui está o substantivo. Substantivo próprio, né? João Paulo, nome de gente, substantivo próprio. E aqui está o meu numeral. Ainda que seja em algarismo romano, não deixa de ser um numeral. Então, eu vou ler aqui Papa João Paulo 12. Desculpa, gente. Papa João Paulo 9? Não. Por quê? Porque a regra de leitura, né? Para fala oral, certo? A regra para os números ordinal é que de 1 até o 10 eu vou considerar ele como ordinal. Então, vai ser Papa João Paulo 9. Entendeu? Agora, se for acima de 10,
vou considerá-lo como cardinal. Vejamos o exemplo. Papa, João, Paulo, 12. Localizei o meu substantivo, localizei o meu numeral. 12 é o quê? 12 é acima de 10, certo? Então, eu não vou ler mais como ordinal, vou ler como cardinal. Papa, João, Paulo, 12. Entendido? É uma regrinha que a gente tem que decorar. Numeral após o substantivo, de 1 a 10 é ordinal, acima de 10 é cardinal, tá bom? Seria a mesma coisa também que eu fazer o emprego deles, né? Com um substantivo antes do substantivo, né? Porque aqui foi após o substantivo. Então, sempre que for antes do substantivo, deixa eu escrever aqui de azul para vocês. Se o numeral vem antes do substantivo, por exemplo, vigésima-segunda maratona. O numeral ele está vindo antes do substantivo. Maratona é o substantivo. Então, eu vou considerá-lo como ordinal. 22ª maratona. Agora, se fosse ao contrário, maratona seria maratona 22, certo? Cardinal numeral está depois do substantivo, maratona 22, tá bom? Agora vamos para a aplicação dele em artigo e lei. Vai ser quase parecido. Diferença de uma coisinha. No numeral é de 1 até o 10, né? Quando for substantivo. Artigo e lei não vai ser do 1 até o 10, vai ser do 1 até o 9. Vejamos na prática. Ordinal de 1 ao 9, por exemplo, artigo, artigo 9. O meu artigo aqui foi um 9, né? De 1 até o 9. Então, sempre que for do 1 até o 9, vou ler como se fosse ordinal, artigo 9. Agora, acima de 9, não considero mais como ordinal, considero como cardinal. Então, vamos ver aqui. Acima de 10, né? Artigo 10. Qual que é o meu artigo? Ele é o 10, ele está acima do 1 ao 9, então vou considerá-lo como cardinal. Artigo 10. Vale tanto para artigo como também para lei, tá bom? Do 1 a 9 vai ser ordinal, acima de 10 vai ser cardinal. Então, eu preciso só saber a diferença aqui, quando for artigo e lei. Do 1 ao 9, ordinal, acima de 10, acima de 9, cardinal. E quando for empregado com substantivo, vai ser do 1 a 10, ordinal, acima de 10, cardinal, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!